Nessa terceira aula sobre introdução aos limites, para que a gente possa entrar de fato nas derivadas integrais, nós queremos começar vendo as propriedades dos limites. Essas propriedades dos limites, embora eu não vou deduzir ou demonstrar essas propriedades em detalhes, mas é bom a gente saber porque nós vamos utilizar, né? Para determinar vários limites e para, inclusive, entender os princípios envolvidos nas derivadas integrais. Então, nessa aula eu quero fazer um pouco das propriedades, anunciar para vocês um pouco as propriedades dos limites e também calcular alguns limites que nós chamamos limites fundamentais, que são importantes para a gente, né? Então vamos começar com as propriedades. E uma propriedade importante é quando eu tenho a soma de duas funções. Então, quando eu tenho uma função f de x mais uma função g de x, e eu vou calcular o limite, quando x tende a um certo valor de f de x mais g de x, não é difícil provar que isso é a soma dos limites. Isso é o limite de f de x para x tendendo a mais o limite de g de x para x tendendo a. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui é a propriedade da soma. Então, a soma, o limite da soma é a soma dos limites. Vamos guardar aí. Limite da soma é a soma dos limites. Uma outra propriedade interessante, obviamente, se vale para a soma, vale para a diferença, né? Isso é óbvio. Então, o limite de f de x menos g de x, porque subtrair é somar com o sinal contrário, é igual ao limite de f de x com x tendendo a menos limite de g de x para x tendendo a. Então, essa é a propriedade das diferenças. O limite da diferença é a diferença dos limites. Limite da soma é a soma dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. E o limite do produto não é? O limite de f de x vezes g de x para x tendendo a é o produto dos limites. É limite de f de x vezes o limite de g de x para x tendendo a, obviamente. Então, isso aqui é o produto. O produto dos limites, o limite do produto é o produto dos limites. É uma igualdade, né? Isso aqui acho que... mas vale a pena mencionar isso aqui, porque nós vamos utilizar essas propriedades e ela, embora eu não estou demonstrando, não estou provando, estou sim anunciando para que vocês saibam que isso é de fato, qualquer livro, qualquer lugar pode mostrar isso através daquela noção que eu dei, que é da vizinhança, né? Quando você chega na vizinhança, você pode mostrar que todas essas propriedades são verdadeiras. Então, o limite de uma função f de x elevado a uma potência n para x tendendo a ela normalmente é igual ao limite da função f de x para x tendendo a elevado a uma certa potência n. Então, esse é o limite da potência. Então, o limite de uma potência de uma função é a potência do limite da função. Isso é também uma propriedade interessante para que a gente utilize nos cálculos que nós vamos fazer. E, finalmente, vem o limite do quociente. Então, o limite de f de x dividido por g de y, desde que g de x seja diferente de zero, quando x tende a, é igual ao limite de f de x dividido pelo limite de g de x. Claro, quando x tende a para os dois, mostrando que o limite do quociente é o quociente dos limites. Essas são propriedades que a gente utiliza ao utilizar os limites. Nós toda hora estaremos fazendo uso dessas propriedades, então
embora sejam propriedades naturais. Aqui é importante, eu já anunciei, mas é bom escrever, desde que g de x seja diferente de zero, né, para x, para qualquer x, né? Ou para x no limite que nós estamos dando aí. Certo? Desde que isso aconteça. Caso contrário, nós temos aqui uma bucha para resolver. Também é uma propriedade importante. Se f de x é um polinômio de ordem n de x, significa que ele é um a0 mais eu vou botar um b0 porque eu estou usando o a, mais um b1x, mais um b2x quadrado, mais Isso é uma função polinomial. Então, nesse caso, eu posso garantir que o limite para x tendendo a A de Pn de x, de qualquer polinômio, é o valor do polinômio de ordem n no ponto A. Isso é uma coisa importante. Então, para os polinômios que são escritos dessa maneira, isso vale e é uma coisa importante que simplifica muito quando eu estou lidando no limite. Então, nesse caso, porque os polinômios são funções contínuas, né? Então, isso eu posso escrever, eu posso garantir que isso acontece. E a gente coloca isso, então, como uma propriedade. Para os polinômios. Então, essa aqui, né, vamos lembrar que são os polinômios. Para os polinômios, isso aqui é verdadeiro. Para as outras funções quaisquer, isso pode não ser verdadeiro, não é verdade? Muito bem, então agora eu queria utilizar essas propriedades e a noção de limite que eu passei para vocês para a gente calcular algo importante, que é os limites fundamentais. Então nós vamos ver aqui uns limites que eu chamo de fundamentais. E eles serão importantes, né? Esses limites fundamentais são valores que são importantes para a gente usar de forma ampla nos cálculos que nós vamos fazer. O primeiro limite que eu quero calcular é o limite de seno de x dividido por x para x tendendo a zero. Tá. Esse é o limite se eu calcular. Claro que esse é um daqueles casos onde você tem zero dividido por zero se você quiser substituir o valor da função. Então ele não é definido no ponto zero. Essa função aqui, no ponto zero, ela não pode ser definida. Mas o seu limite pode. Ela tem limite no ponto x igual a zero. E de fato, se eu for dividindo, se eu for pegando o seno de x e dividindo por x, seno de x dividindo por x, se eu fizer uma tabela aqui e calcular, eu vou ver que esse limite dá 1. Esse é um limite interessante, né? E ele permite a gente calcular uma série de coisas com esse limite fundamental. Por exemplo, eu vou usar esse limite, então eu vou usar esse valor. Eu daqui para frente sei que seno de x sobre x, o limite quando x tende a zero é 1. Embora eu sei que o limite de seno de x para x tendendo a zero é 0 e o limite de x quando x tende a zero é 0. Mas o limite do quociente não é, nesse caso, o quociente dos limites, mas é a unidade. Esse é um limite que a gente chama de limite fundamental. E a gente vai guardar aí na nossa caixinha. Deixa eu usar esse limite e pedir para vocês fazerem o seguinte exemplo. Qual é o limite de seno de 3x dividido por x, quando x tende a zero? Quem que é esse limite? Ele não é igual ao limite de x sobre x, quando x tende a zero. Embora seno de 3x vai a zero, x vai a zero, eu digo para vocês que isso aqui não é igual a 1. É diferente. E eu quero calcular aqui com vocês esse exemplo para a gente aprender como faz. Tá certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer é uma substituição de variáveis. Eu vou chamar y igual a 3x. Eu estou querendo saber o comportamento dessa função ao redor de x igual a zero. Todo limite é o conhecimento do comportamento da função. Obviamente que x indo a zero, o que acontece com y?
Quando x vai a zero, y também vai a zero. Portanto, esse limite pode ser escrito como limite de seno de y para y indo a zero, dividido por x, mais x é y sobre 3. Não é verdade? Agora, isso é igual a limite de 3 vezes seno de y sobre y para y indo a zero. Que é igual, usa a propriedade, que propriedade que eu vou usar? Tenho duas funções, uma que é uma constante, que vale 3, outra que vale seno de y sobre y. E eu aprendi que o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso é igual ao limite da função constante 3 quando y vai a zero, vezes o limite de seno de y sobre y quando y vai a zero. Não é verdade? O limite de uma função constante é ela mesma, então isso é 3. E o limite de seno de y sobre y quando y vai a zero é o meu limite fundamental. Então isso aqui é 3 vezes 1, que é igual a 3. Então o valor desse limite é 3. E eu utilizei aqui algumas propriedades que eu anunciei, não é? Além do fato de que fiz uma substituição de variável. Então eu calculei um limite, utilizando esse limite fundamental, que a gente pode provar isso aqui, né? Isso aqui pode ser provado através da definição de limite. Nós podemos provar que o seno de x sobre x é 1. E qual é a definição de limite? É aquela que eu fiz, vai pegando ao redor do zero um tamanho delta, e isso vai dar ao redor da função um valor epsilon, e eu mostro então que o epsilon aí, que isso tudo converge a 1. É possível utilizar essa definição para fazer esse cálculo. Eu vou usar outro exemplo, quer ver? Ó? Isso aqui é o nosso limite fundamental, né? Ótimo, deixa ele aí quietinho. Então eu vou fazer um outro exemplo para vocês. E o exemplo que eu vou fazer é o seguinte. Calcule aí para mim o limite de 1 menos cosseno de x sobre x quadrado para x indo a zero. Obviamente que eu já deixei esse limite fundamental aqui, porque nós precisamos usá-lo. X indo a zero, se eu substituir aqui, vamos ver se essa função é definida em x igual a zero. Isso aqui, cosseno dá 1, né? Em x igual a zero, portanto 1 menos 1 dá zero. Aí tudo bem, mas dividido por zero. Então é zero dividido por zero. Esse é um exemplo onde a função total aí não é definida em x igual a zero. Como que eu vou calcular o limite? Obviamente que eu vou fazer da seguinte forma. Isso aqui eu estou deixando aqui para a gente lembrar, né? Então eu vou reescrever 1 menos cosseno de x sobre x quadrado. Eu vou reescrever isso usando aí as minhas... primeiro eu vou fazer o seguinte, multiplicar embaixo e em cima. Eu estou interessado no valor desse limite quando x tende a zero. Então eu vou multiplicar em cima por... Então isso aqui é 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, dividido por x quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Essa função não é zero, então eu posso multiplicar e dividir por ela sem nenhum constrangimento. Tá certo? Agora, o que é 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno? Isso é o produto da soma pela diferença, que é 1 quadrado menos outro quadrado, não é isso? Então, vou usar aqui a propriedade que quando eu multiplico um número menos outro vezes 1 mais o segundo, isso dá a diferença dos quadrados. Então, isso é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, tudo isso dividido por x quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Mas 1 menos cosseno ao quadrado é, utilizando as nossas grandezas trigonométricas, seno ao quadrado, não é? Lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é a identidade trigonométrica mais famosa que se tem. Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu ponho seno de x ao quadrado. Então, eu tenho aqui seno ao quadrado de x
dividido por x quadrado, e agora eu estou reescrevendo isso da seguinte maneira, vezes 1 mais cosseno de x. Agora eu vou pegar isso aqui e substituir lá no limite. Vamos lembrar desse limite aqui. Vamos lembrar que o limite de seno de x sobre x, para x indo a zero, é 1. Então agora eu vou reescrever isso aqui, lembrando que aqui é x quadrado. Então isso aqui é o limite para x indo a zero dessa expressão, que é isso aqui. Ela é igual a seno ao quadrado de x dividido por x quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Não é verdade? Então vou apagar tudo isso que eu usei para obter isso. Agora, isso aqui é o limite de um produto. Então, o limite do produto é o produto dos limites. É limite de seno de x dividido por x. Tudo isso ao quadrado agora, porque é o quadrado, né? Para x tendendo a zero, vezes limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x, para x tendendo a zero. Esse não tem problema, esse o limite é meio. Porque quando x é igual a zero, isso aqui dá 1, então fica 1 sobre 2. Então eu tenho esse limite aqui, mas esse limite é exatamente o limite fundamental ao quadrado. Mas tem uma propriedade que diz que o limite de uma função ao quadrado é o quadrado do limite da função. Então isso aqui é o quadrado do limite de seno de x sobre x, que é 1, vezes esse limite que é meio. Portanto, o limite total é meio. Entenderam? Fácil, não é? Então, esse limite que parecia complicado, que é o comportamento dessa função quando x se aproxima de zero, é meio. E eu não consigo calcular o valor da função nesse ponto, mas o limite eu consigo. O limite eu consigo sem problema. Então nós temos aí o limite. Mais um exemplo de limite. Para você entender, quer dizer, eu estou pegando sempre exemplos onde as funções não são bem definidas naquele ponto, que é para você entender essas coisas que a gente quer colocar aqui para você. Muito bem, então nós aprendemos esse limite. Tem um outro limite extremamente importante, que é o limite de uma série. O limite de uma série é o limite de uma soma de elementos. Não é? Existe um limite que é interessante, que é o limite para n tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Esse limite, quando a gente vai calculando, né, você chega a um valor interessante. Você chega a um valor que é 2,71828 e mais um monte de dígito. Esse número aqui, nós chamamos número E, que é o número de Neper. E esse número vai acabar sendo importante para o nosso cálculo de integrais, etc. Porque é interessante que muitos fenômenos vão poder ser expressos, né, como chamado decaimento exponencial. Esse valor aqui é a base dos logaritmos neperianos, né, ou dos logaritmos naturais, que não é os logaritmos de base 10. Então, esse é um número que acaba sendo importante porque ele aparece muito na natureza. Nós vamos ver que ele aparece bastante na natureza, então é importante saber esse limite. Esse limite aqui é um limite que vocês vão entender depois, como que ele vai aparecer e como que o valor E vai aparecer numa série de integrais que nós vamos aprender a fazer, né? Bem, eu acho que em termos de fazer uma revisão das propriedades, em termos de definir para vocês o limite, em termos de colocar alguns limites fundamentais e dar algum exemplo de como você pode utilizá-los para o cálculo, para calcular outros limites que aparentemente são mais complexos, eu dei uma visão geral dentro desses minutos que nós tínhamos disponível. Eu só gostaria de concluir essa aula fazendo uma pequena revisão, né, de alguns tópicos interessantes que nós fizemos. Ao definir esses limites, nós
utilizamos determinadas propriedades, que são propriedades que praticamente qualquer um vai lembrar, porque quase são as propriedades algébricas, né, de soma e subtração de números. A gente descobriu que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite como o limite do produto é o produto dos limites, naturalmente isso ficou implicado que o limite de uma função elevado a uma potência é a potência do limite. Porque isso é um produto, eu posso ir quebrando e provar para vocês facilmente que aquela propriedade que diz que o limite de uma potência é a potência do limite, pode ser feito de uma maneira simples, lembrando que uma potência é uma sequência de produtos, né? Então nós podemos fazer isso e aplicando aos pares a propriedade dos produtos e chegar ao resultado daquela propriedade de que o limite de uma potência é a potência do limite. Reunindo todas essas coisas, reunindo esses valores que a gente aprendeu e o conceito fundamental de limite, nós agora estamos preparados para começar, de fato, a entender o cálculo das derivadas e o cálculo das integrais. E esses são fundamentos necessários, porque nós vamos estar fazendo o limite, né? Nós vamos ter que analisar funções próximas de determinados valores para ver ali o crescimento da função, para gerar a partir daí o conceito de derivada. Então, com essa noção, a gente conclui essas duas aulas sobre noções de limites e na próxima aula nós estaremos, de fato, analisando agora a definição das derivadas e o seu cálculo. E aí você vai entender por que os limites são tão importantes. Até lá.